Olá pessoal, meu nome é Thaís e juntamente com a Natiele vamos estar apresentando um pouquinho sobre o Estatuto da Terra na disciplina de Legislação Agrária e Ambiental do curso de Engenharia Agronômica, sob supervisão do professor Rafael Noberto. Dando continuidade a uma sequência de apresentações referentes à Lei 4.504 de 30 de novembro de 1964, que dispõe sobre o Estatuto da Terra, vamos estar abordando neste vídeo os capítulos 2 da distribuição de terras e capítulo 3 do financiamento da reforma agrária, sendo estes referidos no título 2 desta mesma lei. Capítulo 2 da distribuição de terras. Artigo 24. As terras desapropriadas para os fins da reforma agrária, que a qualquer título vierem a ser incorporadas ao patrimônio do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, respeitada a ocupação de terras devolutas federais manifestada em cultura efetiva e moradia habitual, só poderão ser distribuídas. Segue alguns incisos. Bom, basicamente, este artigo busca tratar dos requisitos básicos para a aquisição e distribuição de uma propriedade através da reforma agrária, sendo que estas propriedades podem ter sido desapropriadas pelo INCRA, que é o órgão de âmbito federal responsável pela reforma agrária, pelo Cadastro Único de Imóveis Rurais e administração das terras públicas da União. Os incisos apresentados a seguir buscam tratar de alguns critérios para a distribuição de terras de maneira ordenada. De forma resumida, o inciso 1º diz: sob a forma de propriedade familiar. Para se caracterizar a propriedade como familiar, ela deve seguir as normas aprovadas pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária. O inciso 2, há agricultores cujos imóveis rurais sejam insuficientes para o sustento. Este inciso nos traz que, se comprovada a insuficiência da propriedade rural para o sustento do produtor e de sua família, o mesmo pode tentar adquirir uma nova propriedade na redistribuição de terras da reforma. Inciso 3. Para a exploração extrativa em regime cooperativo. Este inciso visa incentivar a associação mútua de agricultores organizadas, seja elas para a formação de glebas destinadas ao extrativismo, agricultura, pecuária ou até mesmo ao agroindustrial. O inciso 4 nos diz: para fins de realização de atividades de educação, pesquisa e experimentação. Este inciso visa a distribuição de terras para as atividades de cunho educacional, pesquisa e assistência técnica, todas a cargo do poder público. E o inciso 5, para fins de reflorestamento ou de conservação de reservas florestais, sendo estas a cargo da União, dos estados ou dos municípios. Artigo 25. As terras adquiridas pelo poder público, nos termos desta lei, deverão ser vendidas, atendidas às condições de maioridade, sanidade e de bons antecedentes, ou de reabilitação, de acordo com a seguinte ordem de preferência. Basicamente, esse artigo trata dos pré-requisitos para um produtor tentar adquirir através da compra as propriedades que estão para ser distribuídas na reforma agrária. Inciso 1. Ao proprietário do imóvel desapropriado, desde que este a explore, ou seja, o produtor que tinha a propriedade e ele acabou perdendo para o poder público por algum motivo. Ele pode tentar adquirir novamente essa propriedade. Entretanto, ele tem que fazer a exploração da propriedade, seja direta ou por intermédio de sua família. Inciso 2. Aos que trabalhem no imóvel desapropriado,
sejam essas pessoas posseiros, assalariados, parceiros ou até mesmo arrendatários da propriedade. Inciso 3. Aos agricultores cujas propriedades sejam menores que a propriedade familiar da região. Neste caso, cabe às propriedades que tenham tamanho menor que as dimensões caracterizadas para uma propriedade familiar, sendo que cada região tem uma dimensão específica. Inciso 4. Aos agricultores cujas propriedades sejam insuficientes para o sustento. Assim como no artigo anterior, este inciso nos traz que, quando comprovada a insuficiência para o sustento do produtor e de sua família, ele pode estar tentando sim adquirir essas propriedades na reforma agrária. Inciso 5. Aos habilitados ou com competência para a prática das atividades agrícolas, sendo que tal capacidade deve ser comprovada perante a legislação atual em vigor. Seguindo os parágrafos deste artigo em questão, serão priorizados os produtores cuja família seja numerosa e que se disponham a exercer alguma atividade na área a ser distribuída. Só poderão ser beneficiados desta distribuição os trabalhadores que não possuem terras e que não possuem nenhuma relação com órgãos de função pública, com ressalva para os incisos 1, 3 e 4, já discutidos anteriormente neste mesmo artigo. E caso a distribuição de terras tenha ocorrido em locais inapropriados ou a concessão de terras públicas, este passará novamente por uma consulta ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária para redistribuição. Artigo 26. Na distribuição de terras regulada por este capítulo, ressalva-se-á sempre a propriedade pública dos terrenos de marinha e seus acrescidos na orla oceânica e na faixa marginal dos rios federais, até onde se faça sentir a influência das marés, bem como a reserva à margem dos rios navegáveis e dos que formam os navegáveis. Bom, este artigo visa tratar em questão as terras próximas a grandes rios, a todos aqueles rios que possam vir ser utilizado como transporte naval em algum momento. Aí essas terras acabam que não entram na sua distribuição e elas ficam sob total poder do governo. Dando continuidade, vou estar falando um pouco mais sobre o capítulo 3 do financiamento da reforma agrária, seção 1, do Fundo Nacional de Reforma Agrária. O artigo 27, ele é criado o Fundo Nacional de Reforma Agrária, destinado a fornecer os meios necessários para o financiamento da reforma agrária e dos órgãos incumbidos da sua execução. Ou seja, esse artigo 27, ele traz como objetivo a destinação e como proceder os meios necessários para estar obtendo esse financiamento através da reforma agrária. Já falando um pouco mais sobre o artigo 28, temos aí o Fundo Nacional de Reforma Agrária, que será constituído pelo inciso 1º do produto da arrecadação e contribuição de melhoria cobrada pela União, de acordo com a legislação vigente. Inciso 2º, da destinação específica de 3% da receita tributária da União. Inciso 3º, dos recursos destinados em lei à Superintendência de Política Agrária, SUPRA, ressalvando o disposto no artigo 117. Esse artigo 117, ele visa as atividades do Serviço Social Rural, incorporados à Superintendência de Política Agrária, seguindo a legislação pela Lei Delegada número 11, de 11 de outubro de 1962. Ainda falando sobre os incisos deste artigo, temos o inciso 4º, que fala dos recursos oriundos das verbas de órgãos e de entidades vinculados por convênios.
ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, seguido do inciso 5º, de doações recebidas, e do inciso 6º e último, da receita do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária. Então, esse Fundo Nacional de Reforma Agrária, ele vem justamente para estar estabelecendo quais são os meios para se conseguir as formas de financiamento, desde que sejam cumpridas todas as obrigações descritas nos incisos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Já o artigo 29, ele nos traz que, além dos recursos do Fundo Nacional de Reforma Agrária, a execução dos projetos regionais contará com as contribuições financeiras dos órgãos e entidades vinculadas por convênio ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, notadamente os de valorização regional, que seriam, como por exemplo, a Superintendência do Desenvolvimento Econômico do Nordeste, a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, a Comissão do Vale do São Francisco e a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da região da fronteira sudoeste do país. Sendo que essas entidades elas têm por objetivo destinar 20% de suas dotações globais, no mínimo, para os fins de financiamentos. Já o artigo 30, ele tem por fim, para fins da presente lei, é o Poder Executivo autorizado a receber doações, bem como a contrair empréstimos no país e no exterior, até o limite fixado no artigo 105. Esse limite que vem descrito no artigo 105, ele fica a poder do Executivo, autorizado a emitir títulos, denominados títulos da dívida agrária, distribuídos em séries autônomas, respeitando o limite máximo de circulação equivalente a 500 milhões de obrigações do Tesouro Nacional. E temos ainda aí o artigo 31, que vai tratar o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, que é autorizado a, inciso 1º, firmar convênios com os estados, municípios, entidades públicas e privadas, a fim de financiamento e execução ou administração dos planos regionais de reforma agrária. Esses convênios, eles são os contratos entre duas entidades, que vão ser entre a pessoa que quer pegar o financiamento e quem vai estar autorizando esse financiamento. Já o inciso 2º, ele vem para colocar os títulos da dívida agrária nacional para fins desta lei. O inciso 3º, realizar operações financeiras ou de compra e venda para os objetivos desta lei. E o inciso 4º, ele traz que praticar atos tanto no contencioso, que seria objeto de contestação ou disputa, como no administrativo, inclusive os relativos à desapropriação por interesse social ou por utilidade ou necessidade pública. E basicamente esse artigo vem para regulamentar sobre as formas de financiamentos que podem ser feitos entre as entidades e quais entidades que podem estar realizando de acordo com a lei vigente. Obrigada pela atenção e era isso.